Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da Cidade Maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. E neste vídeo, sim, como vocês já adivinharam pelo título, eu vou falar para vocês sobre cada um dos principais membros da Inconfidência Mineira. Vamos a mineirar nesse vídeo. Só que neste vídeo eu não vou falar sobre o Tiradentes, até porque eu já fiz um vídeo falando sobre ele nesse canal, que eu vou deixar o link aqui para vocês, para quem ainda não viu e queira ver. E também eu não vou falar sobre o que foi a Inconfidência Mineira, porque eu também já falei sobre isso no vídeo nesse canal, que eu também vou deixar os cards aqui em cima para aqueles que queiram aí refrescar a memória do que foi a Inconfidência Mineira. Mas antes de ir direto para o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela cidade do Rio de Janeiro, e todos eles estão descritinhos no meu site, cujo link estará na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. Então é só vocês clicarem lá, me contactarem via WhatsApp, fazerem suas reservas e vamos passear, meu povo! Vamos passear pela cidade maravilhosa! Comigo, Amanda Anderman, a guia de vocês, é claro. Dito isto, agora sem mais delongas, vamos direto para o tema do vídeo. Começando por ninguém menos que este senhor aqui, que se chama Cláudio Manuel da Costa. Foi o poeta que deu início ao arcadismo no Brasil e, claro, tornou-se conhecido por sua participação na Inconfidência Mineira. Mas, Amanda, arcadismo, o que é isso? Ai, me explica aí. Para aqueles que tiraram um soninho gostoso na aula de literatura do ensino médio, vou falar agora mesmo para vocês. O arcadismo foi um estilo literário que veio logo depois do estilo barroco. Por sinal, aqueles que estão aí confusos, vou deixar aqui em cima também o card do vídeo que eu falei sobre a missão artística francesa, em que eu destrinchei, pelo menos em termos de arte, o estilo rococó, o estilo barroco e o estilo neoclássico, para que vocês possam aí ter um reforcinho. Mas o arcadismo foi o estilo literário correspondente, poderia-se dizer, ao estilo rococó, porque ele reage contra a linguagem rebuscada e principalmente contra as preocupações religiosas do barroco, martírio, sofrimento. E já o arcadismo não, ele propõe uma linguagem mais simples, fala sobre a vida no campo. A trend do momento virou ser pastor, que eram os pastores de Arcádia, na Grécia Antiga. E também os poemas falam muito de amor, dos prazeres do amor. Então, assim como o rococó proporcionava o prazer em termos de harmonia, com as modelos assim com menos roupa, a moda clássica da Grécia Antiga, o arcadismo também acabou aquele negócio, a fervor religioso. E ele foi o poeta que introduziu isto aqui no Brasil. Ele formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, basicamente um ponto em comum entre todos os inconfidentes, e entre 1762 e 1765 exerceu o cargo de secretariado do governo da capitania, quero crer, de Minas Gerais. Em 1789, aos 60 anos, Cláudio Manuel da Costa, aí sim, se viu envolvido na Inconfidência Mineira. E esqueci de falar também que ele nasceu na zona rural de Ribeirão do Carmo, hoje Mariana, em Minas. Ai, meu Deus. Lá vou eu começar a suspirar de saudade. Quando foi descoberto o movimento, ele foi levado para a prisão na Casa dos Contos, em Ouro Preto. Este lugar bem aqui. Vocês estão vendo o que eu faço por vocês? Eu fico aqui me torturando de saudade só para mostrar as coisas para vocês. Vamos lá, Amanda, respira. Vai para o canal.
No dia 4 de julho de 1789, ele foi encontrado enforcado. Oficialmente, ele teria cometido suicídio, mas o fato é que, até hoje, não se sabe se ele teria mesmo cometido suicídio ou se ele foi morto a mando da coroa portuguesa. Mas diz a lenda, pessoal, que até hoje, quem esteja na Casa dos Contos em Ouro Preto nas madrugadas, escuta barulhos dele andando pelas salas de lá e ainda recitando seus poemas. Para cantar de amor tenho escutados, toma entre vós, ó montes, o instrumento. Mas eu tenho para dizer para vocês o seguinte a respeito disso, que eu estive na Casa dos Contos em 2019, inclusive eu estive na senzala da Casa dos Contos, que fica no subsolo, e eu não escutei nada não. Mas também, né, eu fui de dia. Se a lenda for verdadeira, deve ser à noite mesmo. Vamos para o nosso próximo inconfidente, que é ninguém menos que Tomás Antônio Gonzaga. Deste inconfidente, eu já falei bastante também no vídeo que eu fiz sobre a Biblioteca Nacional, que eu também vou deixar os cards aqui para que vocês vejam, até porque o primeiro livro que foi impresso pela imprensa régia no Brasil, ironicamente, foi o Maria de Dirceu, escrito por ele. E nesse vídeo eu também expliquei o porquê da ironia disso. Ele nasceu na cidade do Porto, em Portugal. Olha só, era português. Ora, poxa. Passou a residir no Brasil aos 7 anos de idade. Iniciou seus estudos com os jesuítas na Bahia e com 17 anos foi mais um que foi estudar na Universidade de Coimbra. E já formado em Direito, redigiu uma tese para habilitar-se ao cargo de professor, hoje publicada, ou seja, tinha um futuro aí brilhante pela frente e que ficou mais brilhante ainda porque em 1782 ele voltou para o Brasil como ouvidor de Vila Rica. Era uma pessoa muito popular. Fez amizade com um grupo de poetas do arcadismo brasileiro. Então, passou a escrever poemas no estilo do arcadismo, principalmente depois que ele foi apresentado e o noivado dele foi devidamente arranjado com ninguém menos que Maria Doroteia Joaquina de Seixas, a quem ele chamava de Marília e escrevia poemas românticos para ela com o pseudônimo de Dirceu. Por isso que o livro que ele escreveu chamou-se Marília de Dirceu. Marília, Marília, eu sou pastor, com tal destreza toco minha sanfoninha. Foi um caso de amor fofinho. Em 1786, ele estava no auge da sua vida, da sua plenitude, e ele se viu aí numa encruzilhada na sua vida, porque ele foi nomeado desembargador da Bahia, mas ele adiou o quanto pôde essa transferência porque ele estava apaixonado. Ora, vejam vocês, e já estava de casamento marcado com a Maria Doroteia. Então ele resolveu: Bom, espere eu casar com ela, aí depois eu levo ela comigo pra Bahia, pra eu ser desembargador. Mas, minha gente, as reviravoltas da vida. Por conta da participação dele na Inconfidência Mineira, teve que se inspirar logo na Revolução Francesa e querer importar isso pra cá. Ele não chegou nem a assumir o cargo e nem muito menos a casar, porque ele foi preso e levado para a Fortaleza da Conceição, que é este lugar aqui, no Rio de Janeiro, aonde, por sinal, ele escreveu a segunda parte do livro Maria de Dirceu. E dizem os estudiosos aí que se vocês lerem Maria de Dirceu, vocês vão ver a clara diferença entre a primeira parte, quando ele estava se encontrando ativamente com sua amada Marília, e a segunda parte, que é quando ele está na prisão, portanto longe de sua amada Marília. Será que era tão amada assim? Digo isso pelo seguinte: seu castigo foi ser extraditado para Moçambique em 1792. E lá ele pôde refazer a sua vida e inclusive casou-se com a viúva Juliana Mascarenhas.
E Maria Doroteia de Seixas também, até onde se sabe, casou com outro, puxando bem o negócio do realismo. Será que amava tanto assim no fim das contas? Me digam nos comentários aqui o que vocês acham. Eu adoraria saber. O nosso próximo Inconfidente é ninguém menos que o Padre José da Silva e Oliveira Rolim. Quem aqui se lembra da saudosa novela Chica da Silva, que foi primeiro ao ar pela finada emissora Manchete e que posteriormente o SBT postou a novela de novo? Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva e piu, Chica, Chica da Silva, glória à rainha. Porque, gente, a história desse padre, que infelizmente eu não consegui um retrato dele, daria para fazer uma Chica da Silva parte 2. Porque ele era filho do contratador de diamantes da cidade de Diamantina, antigo Arraial do Tijuco, onde nasceu em 1747 e é amaziado com ninguém menos que Quitéria Rita, filha de Chica da Silva e do contratador João Fernandes de Oliveira, e com quem, por sinal, o padre teve 4 filhos. Mas Amanda, o padre casou e teve filhos? Como assim? Isso tudo foi antes dele ser padre. O danadinho foi ser padre para se livrar de um processo criminal. Assim até eu. E só aos 32 anos de idade. E o que acontece? Quando da mudança da extração de diamantes, os seus pais, na casa de quem ele residia, quero crer que depois de casado, foram prejudicados financeiramente, então eles passaram a se dedicar ao contrabando de pedras preciosas. Aí deu em processo criminal, aí ele foi resolver ser padre. Só que o cara não levava o menor jeito pra coisa. Foi estudar aos 32 anos em Coimbra e não gostava de estudar, tinha dificuldade para escrever e era um péssimo comunicador verbal. E aí, quando o Visconde de Barbacena se negou a revogar a ordem de banimento contra ele, aí ele resolveu piorar a situação, unindo-se à Inconfidência Mineira. Eu quero me livrar de um processo criminal, mas aí eu resolvo ser padre. Mas sabe uma coisa, nessa vidinha de padre aqui tá muito parada. Vou conspirar contra a coroa portuguesa. Vamos viver a vida com emoções? Só que não. Inclusive, prometeu arranjar 200 cavaleiros armados para a Revolução. Olha só, ainda por cima prometeu e não cumpriu. Aliás, deixe nos comentários, daria ou não daria uma bela de uma novela? Emissoras aí, SBT, Record, Globo, ó. Fica a dica, hein? Talvez faria mais sucesso ainda do que Chica da Silva. Após os Inconfidentes serem denunciados, ele foi julgado e passou 15 anos preso. Primeiro na Fortaleza de São Bento da Saúde e depois no Mosteiro de São Bento da Saúde, em Lisboa. Já que é padre, bota ele no mosteiro. Em 1885, olha que molezinha, estava de volta ao Brasil com a esposa e os filhos. Aí ele lutou para reaver os seus bens, que no processo nos autos da devassa lá tinham sido confiscados, mas só o conseguiu com a declaração da independência quando foi também, ainda foi indenizado. Tô falando, gente. E ainda, em 1835, ele foi sepultado na Igreja do Carmo, após ter sido velado com paramentos maçônicos. Agora, então, vamos para o nosso próximo Inconfidente, que era outro padre, o padre Carlos Correia de Toledo e Melo. Esse realmente era padre mesmo, era paulista natural de Taubaté, que estabeleceu-se em Minas, tornando-se vigário na vila de São José del Rei, atual Tiradentes. Era um homem muito rico e era irmão, inclusive, de Luís Vaz de Toledo Pisa, que também foi um inconfidente
E aqui vocês podem ver a urna com as cinzas ou restos mortais do irmão dele, de Luís Vaz de Toledo e Pisa, com a bandeira ali da Inconfidência e tudo. E o triangulinho, inclusive, na própria urna. Então, o padre Carlos Corrêa de Toledo e Melo envolveu-se na Inconfidência Mineira, claro, né? Foi preso em 1789 e seus bens foram confiscados pela coroa. Ele foi deportado para Portugal sem saber da sua sentença e ficou preso na Fortaleza de São Julião da Barra, sendo depois levado para a clausura dos franciscanos em Lisboa, que hoje é a Academia de Belas Artes da Universidade de Lisboa, ou este lugar bem aqui. E lá faleceu em 1803. Então, continuando, nosso inconfidente é Francisco de Paula Freire de Andrade. E ele foi um tenente-coronel dos Dragões do Regimento da Capitania de Minas Gerais em 1689. Apesar do posto, ele participou muito ativamente da Inconfidência e, inclusive, ele franqueava a casa onde se reuniam os Inconfidentes, que, por sinal, eu mostrei essa casa para vocês no vídeo sobre a Inconfidência Mineira. E quando se descobriu a conspiração, ele foi preso, mas foi mais um que acabou escapando da sentença de morte, e seu castigo foi o desterro para Pedras d'Angola, em Moçambique, para onde partiu em 1792. Ele foi um daqueles que queria muito regressar ao Brasil, e ele só obteve licença para voltar ao Brasil em 1808. Mas, nesse caso, o destino mesmo não deixou que ele o fizesse, porque ele morreu em 13 de dezembro de 1808 em Luanda. Quando o destino não quer, não acontece. Não adianta. Seguindo para o nosso próximo inconfidente, Francisco Antônio de Oliveira Lopes, que também foi um coronel, fazendeiro e minerador que residia com a família na fazenda da Ponta do Morro, em Prados, na capitania de Minas Gerais. E, por seu envolvimento na Inconfidência, foi condenado ao degredo perpétuo em Moçambique, para o qual partiu em 1792. E não tem registros de se, assim como os outros, ele conseguiu licença para regressar ao Brasil ou não. E ainda, pasmem vocês, isso nem eu sabia antes de pesquisar sobre os Inconfidentes, tinha uma mulher envolvida diretamente nessa conspiração. Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, que era esposa do Francisco Antônio de Oliveira Lopes. E ela também nasceu em Prados em 1748, e a participação dela na Revolução foi ajudar na comunicação entre os inconfidentes, distribuindo cartas e comunicados, e mais tarde, com os principais líderes presos, ela tentou organizar uma articulação com militares para levar a revolução adiante. Depois dizem que foi só Mata Hari, que foi uma espiã. Então, com isto, dou por encerrado o vídeo sobre os grandes inconfidentes. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, deixem seu like, se inscrevam no canal e, mais importante de tudo, compartilhem esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possível e imaginável, para que a maior quantidade de pessoas possível e imaginável saiba das maravilhas da Cidade Maravilhosa. E, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!